Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Mourinho toma decisão sobre assumir São Paulo, após ser procurado diretoria do SPFC. Internamente nos bastidores do São Paulo, já é considerada praticamente certa a demissão do treinador Thiago Carpini. Apesar de ter começado bem sua passagem conquistando a Supercopa do Brasil e quebrando o tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ele não teve uma boa sequência. A fase recente do tricolor paulista ligou o alerta e muitas informações surgiram nos bastidores, deixando claro que é questão de tempo que ele saia do time. Já especula-se que o tricolor paulista já está até se movimentando no mercado em busca de alguns nomes e vários treinadores já foram especulados no Morumbi nos últimos dias. O nome que chamou a atenção de todos pelo peso que ele tem no futebol foi o do português José Mourinho. De início, tudo teria começado como um pedido da torcida tricolor, mas a situação teve atualização. André Hernan trouxe uma primeira informação de que internamente, apesar de entender a dificuldade, o SPFC avaliava o nome. Vale destacar que apesar de precisar se adaptar ao futebol brasileiro, ele é um grande nome e vitorioso no futebol mundial. Nos bastidores, uma chegada do experiente comandante português seria vista como uma virada de chave no clube, pois até mediaticamente se teriam ganhos. A torcida aprovaria com quase unanimidade a chegada desse profissional. Mas, de acordo com a apuração do setorista Gabriel Sá, isso não deve acontecer e a chance é praticamente zero. A diretoria do SPFC teria feito uma consulta através do empresário Jorge Mendes, que gere a carreira do comandante, porém, já se entende que quase não tem chances da situação ter algum avanço. Galopo será titular e finalmente ganha sequência no São Paulo, às vésperas de demissão de Carpini. O São Paulo vive uma situação incomum. Seu treinador, Thiago Carpini, segue no comando técnico da equipe, mas todos já sabem que ele deve ser demitido muito em breve. Seu trabalho não vem agradando. Estima-se, inclusive, que ele será desligado após a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira 17, independente do resultado. Existe um pessimismo muito grande a respeito da partida contra os cariocas. O técnico não vai pedir para sair. Para ele deixar o Morumbi, isso tem que partir da diretoria. Enquanto isso, ele vem trabalhando para surpreender o rubro-negro no Rio de Janeiro. Sendo assim, ainda há uma dúvida no sistema tático que a equipe entrará em campo. Porém, a tendência é que ele escalhe o tricolor com 3 zagueiros. Inclusive, um xodó da torcida finalmente passou a ganhar sequência no time. James Rodrigues sofreu uma lesão e pode ficar fora de até 6 confrontos. Com isso, o argentino Juliano Galopo, tão pedido pelos torcedores, finalmente vai ganhar uma sequência no time titular. O camisa 14 vinha em baixa com o comandante São Paulino, algo que não entrava na cabeça dos adeptos tricolores. Porém, ele já foi titular no confronto contra o Fortaleza, mesmo com James no banco. Com isso, ele será o grande responsável pela criação, independente do esquema que o técnico optar por iniciar a partida contra o Flamengo. Pena que isso aconteceu às vésperas da demissão do comandante. Existe uma esperança muito grande no potencial do jogador argentino. Não há dúvidas que seu rendimento é muito melhor que o do colombiano. Belmonte desembarca no Rio de Janeiro e explica a situação de Carpini no São Paulo. Continua nosso técnico. Na próxima quarta-feira, 17, o São Paulo encara o Flamengo no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a sua primeira vitória na competição nacional. Após o resultado negativo na estreia diante do Fortaleza no Morumbi, a pressão da torcida em cima da diretoria pela demissão do técnico Thiago Carpini aumentou ainda mais. Um dos principais questionamentos dos tricolores é a falta de padrão do time. Na noite desta terça-feira 16, no desembarque no Rio de Janeiro para o confronto contra o rubro-negro, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, questionado pela reportagem da Gazeta Esportiva, falou sobre como está o clima para o duelo de logo mais. O clima está bom, o time está confiante como sempre. O São Paulo tem uma estrutura que nos dá essa confiança. Seguimos confiantes começo do Campeonato Brasileiro. Vamos com força, respondeu. Na sequência, perguntado sobre a permanência de Thiago Carpini, ele respondeu: Carpini continua nosso técnico, está com a gente, vamos firmes em busca da vitória, disse Belmonte, evidenciando o posicionamento da diretoria são paulina. Apesar do discurso convicto de Belmonte, nos bastidores do tricolor já se fala sobre uma possível troca de técnico. A depender do resultado contra o Flamengo, Carpini pode ser demitido ainda essa semana.
Um provável time do São Paulo para vir a campo é Rafael, Arboleda, Diego Costa, Ferraresi, Igor Vinícius, Bobadilla, Pablo Maia, Alisson, Galopo, Wellington, Michel Araújo, Luciano, Caleri. Carpini tenta melhorar números e ganhar respiro em jogo que pode ser decisivo pelo São Paulo. Thiago Carpini chegou em janeiro, completou 3 meses de São Paulo, mas já vive nesta noite de quarta-feira um jogo que pode ser decisivo para o seu futuro no clube. Diante do Flamengo, às 21h30 de Brasília, pela segunda rodada do Brasileirão, o técnico chega ao Maracanã muito pressionado. A partida será a 18ª dele à frente do tricolor. Até aqui, tem acumulado 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com um aproveitamento de 52,9% dos pontos disputados. Campeão da Supercopa contra o Palmeiras, teve eliminação nas quartas do Paulistão e vem de tropeços recentes. Em relação ao aproveitamento frio, os números não são tão distantes dos de Dorival Júnior, que deixou o São Paulo no começo do ano para conduzir a seleção brasileira. Em 54 partidas, Dorival somou 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, num aproveitamento de 54,3% dos pontos. Campeão da Copa do Brasil do ano passado, Dorival chegou ao clube para substituir Rogério Ceni em abril de 2023, mas teve um início de jornada superior ao de Carpini. Nos 17 primeiros jogos, somou 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 60,7% de aproveitamento. O levantamento deve considerar também as circunstâncias das competições disputadas, já que Dorival Júnior assumiu São Paulo após o estadual, no momento de jogos mais relevantes em Brasileirão e com partidas eliminatórias na Copa do Brasil. Após a derrota por 2-1 para o Fortaleza no Morumbi, na estreia do Brasileirão, o técnico foi questionado se considerava que estava entregando seu melhor trabalho ao São Paulo. O meu melhor tenho certeza que estou dando. Agora, se o meu melhor não for o suficiente, não é uma avaliação minha, é de todos vocês e todos têm direito de opinar. A certeza é que eu faço o meu melhor, que sou um profissional competente, que cheguei no São Paulo com trabalho e que estou só no início da minha caminhada. Não era o momento que queria estar vivendo, sem dúvida nenhuma, mas acho que é difícil falar de nós mesmos. Prefiro que as pessoas avaliem, destacou. Diego Alonso responde ao São Paulo se irá treinar o clube no lugar de Thiago Carpini. Thiago Carpini não deve permanecer no comando do São Paulo por muito tempo. O treinador ainda não foi demitido pela diretoria são paulina, mas a depender dos próximos jogos poderá dar adeus ao sonho de triunfar com o tricolor. O treinador do São Paulo está sofrendo bastante pressão, principalmente pelo lado da torcida que está insatisfeita com os últimos resultados da equipe no Brasileirão e Libertadores da América. No último jogo, por exemplo, o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Fortaleza por 2-0, diante de mais de 35 mil torcedores no estádio do Morumbi, na capital paulista. Com isso nos bastidores, o presidente do tricolor paulista, Júlio Casares, já iniciou as buscar por um novo substituto de Thiago Carpini. Nomes como Carlos Carvalhal, Rui Vitória e Diego Alonso foram cogitados, mas não devem aceitar vir para o Brasil. São Paulo recebe negativa de Alonso, mas 2 outros nomes ainda são possibilidades. A informação de que Alonso poderia estar perto do São Paulo foi noticiado pela Renata Fã, no programa Jogo Aberto. O treinador de 49 anos está disponível no mercado após passagem breve pelo Sevilha e seria um dos desejos da diretoria tricolor. E você, torcedor? O que acha de Diego Alonso no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.